Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do Podcast, nosso programa sobre motociclismo esportivo em parceria com a Yamaha Racing Brasil. Dessa vez, pré-GP do Japão de MotoGP, primeiro match point de Marc Marquez na briga pelo título da MotoGP neste ano. Também o programa de hoje trazendo notícia importante com relação ao mercado de pilotos, embora não se trate exatamente de uma mudança de equipe. Eu, Carlos Costa, abrindo na geral aqui com o Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com, e ele, sempre conosco, Fausto Macieira. Fausto, seja muitíssimo bem-vindo, sempre um prazer. Hoje o programa promete e temos de analisar como fica o mercado e o que esperar dessa etapa de Moteg. Seja bem-vindo, Fausto. É isso, Carlos Costa, Guilherme Longo, Felipe Mota, elenco completo, muitas coisas para falar, coisas por vir, coisas que já vieram, e a agenda é sempre cheia e cheia de atrações. Brap, salve, rapaziada, ligada no podcast, parceria da Yamaha Racing Brasil e Motorsport Brasil, trazendo as mais recentes notícias do motociclismo esportivo nacional e internacional. É isso. Felipe, seja muitíssimo bem-vindo. Tivemos esse fim de semana de pausa da MotoGP, mas notícias importantes, inclusive envolvendo o Alex Marquez, mas, claro, todo mundo está focado agora no GP do Japão pela possível concretização de título por parte do Marc Marquez. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, Carlos. Prefere que eu comece por onde? Pelo Alex Marquez ou pelo Japão? Vamos lá. Alex Marquez. Ducati, enquanto você tem um time, um guarda-chuva que está dominando o jogo, quando você domina o jogo, você pode fazer exatamente o que você quer, inclusive estimular a meritocracia, fazer a justiça que muitas vezes a gente não vê em esportes automobilísticos, né? De falar assim, poxa, esse cara tá merecendo uma vaga em tal time, ele tá naquele satélite se fosse ali e tudo mais. O Alex Marquez faz uma temporada incrível e me parece justíssimo, assim como o Marc merecia ser promovido para 2025, o Alex merece ser promovido para 2026. E vai ser muito interessante ver o comportamento em 2026 desse trio de motos atualizadas, os irmãos Marques e o Bagnaia, né? Seja lá qual Bagnaia a gente tiver no jogo. Porque hoje em dia, sinceramente, eu não espero mais nada e não estou nem falando do ponto de vista pejorativo, de diminuir o campo. Cara, não espero mais nada. Vamos ver. Se ele reagir, legal. Se ele não reagir, é isso. Mas, de qualquer forma, me parece que não há um argumento que justifique contra a escolha do Alex Marquez. Do tipo, eu acho que devia. Não, eu acho que tinha que ser o Alex Marquez. Realmente, você citou a meritocracia, a matemática do campeonato impera nesse sentido, né? O vice-líder da temporada. Gui, seja bem-vindo. O Felipe trouxe alguns elementos interessantes já para o debate, queria sua visão, e inclusive como fica Fábio de Gianantonio em meio a tudo isso. Bem, salve galera, um abraço para todo mundo. Eu concordo com o Felipe, a questão da meritocracia, não tinha outra opção, o Alex tinha que ser o piloto a pegar essa terceira moto, porque o ano dele é fantástico. E é uma coisa que no ano passado ninguém acreditava, ninguém chutava que o Alex Marquez vai vir como uma força, o Alex Marquez vai ser... Ninguém falava nem dele como a terceira força do campeonato. E ele é o vice-líder. O Bagnaia não vai passar ele esse ano. Então, é muito mais do que merecido, é um grande trabalho que o Alex está fazendo, e aí a gente tem que destacar, a gente tem que dar um parabéns para Dona Nadia Padovani, o grande trabalho que ela tem feito junto com a equipe, porque assim, quando o Fausto morre, uns anos atrás... Fausto Gresini, né? Pelo amor de Deus, o nosso querido tá aqui ainda com a gente. Mas quando o Fausto Gresini morre, uns anos atrás, tinha muita dúvida sobre como que seria a continuidade da equipe. Inclusive, naquela época, a Gresini ainda tinha a parceria com a Aprilia, né? A Gresini era a equipe oficial da Aprilia. E aí tem esse descolamento, ela vai para Ducati. Então, assim, um grande trabalho da Nadia Padovani junto com a equipe de manter o legado do Fausto Gresini vivo, e não só vivo, mas muito bem. Ano passado, Marc Marquez surpreendendo, garantindo a vaga na equipe oficial. Esse ano, Alex Marquez também indo muito bem e garantindo para a Gresini aquilo que 2 anos atrás ninguém imaginava. A Gresini ser a segunda equipe da Ducati. E aí me vem um terceiro ponto. Eu queria que o Fausto comentasse principalmente isso. Como é que vai ficar Valentino Rossi nessa história? Porque hoje a VR46 se torna a terceira equipe da Ducati. Era uma equipe que no ano passado tinha assinado um acordo para ser a Pramac de 2025. O Rossi com certeza não está feliz com isso. O Rossi com certeza não está animado com isso, em cair na hierarquia da Ducati. E eu tenho muita dúvida sobre como que o Rossi vai se comportar com essa decisão.
Lembrando que a VR-46 foi ali especulada como possível satélite da Yamaha. Antes da Pramac. Exatamente, enquanto não se concretizava essa questão toda. Fausto, o Gui já deu gancho pro seu comentário, manda bala. Pois é, essa decisão de dar uma moto de fábrica para o Alex Marques era esperada. Porém, ela veio em fases. A primeira fase foi assim: o Fábio de Gianantonio vai ficar de moto velha e o Alex Marques, no ano que vem, vai ter moto nova. Ao contrário do que está acontecendo atualmente. E justo, inclusive, né? Bastante justo. Né? É vice-líder do campeonato, disparado. O título vai ser dos Marques, fatalmente. Mas depois, o tio Salute, que é o braço direito do Valentino Rossi e quem comanda a equipe, disse que não. Primeiro, essa moto, a quarta moto, mais uma moto oficial, nos foi oferecida. Porém, nós pensamos que seria muito caro o leasing nessa moto. Então, abrimos mão dessa moto, que seria para o Franco Morbidelli, e aí, segundo ele, né, aí o direcionamento foi para o Alex Marques. O que eu tenho dúvidas, particularmente, tenho dúvidas, porque não dá para comparar o desempenho, com toda a simpatia que a gente tem pelo Morbidelli, com o Alex Marques. Né? Então, mas eu acho que foi uma decisão boa não tirar a moto do Di Giannantonio, que briga ali com o Morbidelli pela quarta posição, pela quinta posição no campeonato, pela quinta posição, mas o Alex Marques e a própria Gresini, como bem falou o Guilherme, mereciam, com sobras, essa promoção. Né? Então o Alex Marques vai ter uma moto igual e serão... Porque a ideia da Ducati é ter 4 motos iguais para poder não ter o que está acontecendo esse ano, né? Ficar um dizendo a moto é boa, a moto é ruim, você não sabe, eu só eu que sei. Com 4 motos dá para ter dados, informações mais amplas do comportamento das motos e aí comparar o desempenho dos pilotos. Né? Então, acho que foi uma decisão sábia da Ducati, até porque em 2026 ela vai investir muito pouco nessa atualização, porque eles estão pensando em 2027. Né? Tivemos o teste da Pirelli, que foi muito bom, parece, né? Pelo pouco que se soube, foi muito bom, as motos ficaram mais próximas. Então, eles terem 4 motos para comparar, era o que eles tinham quando tinham 8. Né? Tinham 8 satélites e tinham 4 satélites e 4 oficiais. E mesmo assim foram derrotados por uma equipe satélite, porém com uma moto do ano, né? Foi o que aconteceu em 2024 com o Jorge Martin. Então, eu acho que foi uma decisão que é um agradecimento e uma antevisão do que vai acontecer em 2027. Porque em 2027 vai mudar tudo. O contrato do Mark vai acabar, o contrato do Alex vai acabar, o contrato de vários pilotos vai acabar. E aí, o que o Mark quer? E ele influencia muito nas decisões da Ducati. Ele quer o Alex Marques do lado dele na equipe oficial Ducati, como ele conseguiu fazer em 2020 na Honda, só que não deu certo, porque foi um ano atípico e tudo mais. Então, e aí, voltando ao que pode acontecer, será que a Ducati vai engolir o orgulho e colocar 2 espanhóis na sua garagem da equipe oficial, já tendo que engolir o orgulho de ter perdido o título para um piloto espanhol numa equipe satélite com a sua marca no ano passado? E muito provavelmente vai voltar a ser campeão com um espanhol, agora na equipe de fábrica, mas com um espanhol. Não sei se eles vão aceitar. O Audi vai falar, vocês têm que fazer, a Volkswagen vai falar para a Audi vai falar para a Ducati. Aí vamos ver o que vai acontecer. Mas acredito que eles vão ter uma certa resistência para os irmãos Marques, como disse o Alex, que disse que tinha um contrato assinado, pré-assinado com a Pramac, e o Valentino Rossi vetou. Né? O Valentino Rossi vetou por causa da Yamaha, não sei o que, papapá. Então, não sei. Né? E aí, correndo por fora, estão quem? Os italianos. E nesse momento, quem é a meu ver, o único italiano que pode despertar o interesse da Ducati para 2027? Marco Bezzecchi. Então, todo esse embrulho, porém, o novelo, nesse momento, virou a favor da Gresini. Concordo com o Guilherme. Parabéns à dona Nádia, o espírito do Fausto, o Lorenzo, os filhos todos que tocam lá, a equipe é um tremendo alto astral e isso faz bem ao campeonato e a Liberty deve apreciar esse tipo de situação, né? Certamente, né? Dá um agito ali para a MotoGP de maneira ampla, até porque impacta o mercado como um todo. O Fausto citou Marco Bezzecchi, enfim, outros nomes envolvidos, de Giannantonio. Mas esse elemento Valentino Rossi, Felipe, é interessante, porque ele, enquanto dono da VR-46, certamente é um cara vocal nas negociações e essa questão da moto atualizada tem um impacto para ele também.
Sem dúvida. Vamos esperar as posições, né? Eu quero ver se o Valentino vai ficar só em silêncio ou se em algum momento ele vai se manifestar de uma forma mais contundente. O Fausto já riu. Imagino, porque acredite que ele não vai ficar em silêncio. Eu acho que essa é uma cena dos próximos capítulos interessantes da gente observar. Inclusive teve um chat na última edição do podcast mencionando Marques e Valentino Rossi. O Tennyson Neri mandou o seguinte: eu vejo que Mark Marques, além de ser campeão, quer passar todos os recordes possíveis do Valentino Rossi. O Douglas também mencionou essa questão dos números, né? Diz o seguinte: Douglas Alves Martins. Mark tem 73 vitórias, 16 para alcançar Valentino Rossi, assim como tem 14 pela Ducati, 16 para alcançar o Pecco Bagnaia. Os dois que se cuidem, o Formiga vai passar os dois. Formiga que tem agora o primeiro match point dele, talvez o único, né, Guilherme? Eu acho difícil o Marques não sair de Motegi com o título na mão, né? Vamos traçar rapidinho a situação do campeonato, para vocês terem uma ideia. Nesse momento, o Marques tem 512 pontos contra 330 do irmão mais novo, né, o Alex. Isso a gente já não tá nem contando o Pecco nessa história. Nesse momento, então, a diferença é de 182 pontos. Contando esse fim de semana de Motegi, são 222 em jogo, com o fim de semana do GP do Japão. O Mark, para deixar bem claro, não tem como ser campeão na sprint. É só no domingo, só na corrida principal. Porém, ao longo do fim de semana, o que ele precisa fazer? Essa diferença, que é de 182, tem que subir para 185. Ele tem que fazer 3 pontos a mais que o irmão em algum momento do fim de semana. Por isso que eu tô falando, eu acho que esse realmente é o único match point, porque o Mark, a não ser que ele caia nas duas corridas, é muito difícil ele não sair com esse título no fim de semana. A situação tá muito favorável para ele ser campeão em Motegi, na casa da Honda, num circuito que pertence à Honda. Então tem todo um simbolismo por trás. É o título na casa da Honda, a equipe que ele larga no último ano de contrato para assumir a vaga na Ducati, uma tentativa dele de reinvenção da carreira. Ele mesmo fala assim: eu queria reencontrar a alegria de estar correndo. Então tem muito simbolismo por trás desse título. Pois e numa pista que ele detesta, né? Eu já entrevistei o Marcos várias vezes. Qual a pista que você menos gosta? E ele da Honda. Motegi. Pista da Honda. Engraçado. Eu concordo totalmente com o Guilherme. Eu fiz esses cálculos. Eu acho, no meu cálculo, ele tem que fazer 3 pontos no domingo, 3 pontos no sábado, ou 12 pontos no sábado, no caso do Alex não terminar, não encerra o campeonato, porque a diferença é de 182, né? Ele precisa levar para 185, mas se ele vencer com o Alex em segundo, ele leva esses 3 pontos, mas tem 210, porque são 222 menos 37, né? São 222 menos 12, então são 210. Então, ainda há uma chance remotíssima matemática do Alex Marques prolongar isso para a Indonésia, que é logo na semana seguinte. Porém, no domingo, aí são 3 pontos no domingo, né? Então, 3 pontos no domingo é bem mais fácil. E ainda que o Alex chegue em segundo e recupere 3 pontos, ou perca mais 3 pontos, ele precisa fechar o domingo com esses 3 pontos na frente. E, no caso de isso acontecer, ele poderia ceder até 9 pontos para o Alex Marques. Então, a situação é bastante difícil. E só eu fiz um paralelo com o ano passado. O Mark Marques saiu na sprint em P3, fez 7 pontos, e o Alex Marques em P7, fez 3 pontos. Aí o Marques ganhou 4 pontos. No GP, P3 de novo para o Mark Marques, e o Alex caiu. Então, a vantagem já seria de 20 pontos. Então, tudo indica, pela ordem natural das coisas, pelo que está andando, pelo que mostrou até agora, né? 11 vitórias em 16 corridas, 14 vitórias em 16 sprints, o Mark vai fechar esse campeonato no Japão com total, amplo merecimento e credibilidade. Mas o Alex, sem dúvida, está fazendo um grande campeonato. E só para fechar sobre aquele assunto do Valentino Rossi, o Valentino Rossi no teste da Pirelli esteve lá no teste
dos testes de Misano, que é do lado da casa dele, esteve lá e sentou na Yamaha no V4. Que certamente não repercutiu muito bem. Talvez ele queira se reaproximar da Yamaha no momento em que a Yamaha deixou o Master Camp em separado, né? Separou de Misano, levou para Valência. Então, talvez ele queira uma reaproximação com a Yamaha. E nesse caminho, pode ser que ele, em vez de conseguir a reaproximação pretendida, ele se afaste da Ducati, né? Que deu a moto para o Alex Marques. Mas eu acho que concordo totalmente com o Guilherme. É muito difícil que esse campeonato não seja decidido lá em Motegi, ainda que nenhum dos dois marque pontos no sábado, né? Porque o importante é 3 pontos no final do domingo, que serão 185. Aí seria o máximo, no caso do Alex empatar, ele vai perder em número de vitórias, né? Porque ele só tem 2. Felipe, agora tá todo mundo na regressiva para esse GP, match point do Marques nessa briga pelo título, inclusive a MotoGP brinca com backloading, né? Que é essa Desde volta... Misano, eles já falam isso. Então, a volta por cima aí do Marques, que não é campeão já desde 2019, né? Faz tempo. Isso é muito, cara. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre como ele está construindo essa volta ao título, de maneira prática. Porque, assim, que ele fosse brigar pelo título com a Ducati era esperado, mas com a autoridade que ele está impondo, talvez não. Não, a autoridade, eu achava o Mark favorito, mas a gente tinha muita interrogação. A questão física dele no enfrentamento para valer, o Bagnaia como capacidade de atrapalhar, de dificultar. Então era favorito, mas eu esperava um campeonato mais equilibrado. O equilibrado não significa que eles iam bater roda, dividir curva até a última etapa. Mas a gente estava falando em julho da pausa. Quando ele vai ganhar? Então, assim, isso me surpreendeu. Mas agora, para mim, obviamente, acabou, né? Agora é uma questão de onde. Agora, você toca num ponto interessante. A gente está falando de se a gente pegar todos os esportes, eu gosto de muitos esportes, então eu sei que tem muita gente que não gosta de comparar MotoGP com Fórmula 1 com futebol. Eu acho que existem... a mentalidade de um esportista ela é replicável, assim, ela é bonita, ela pode ser absorvida. Então, se a gente pegar quais esportes tem hoje um cara que de fato entra numa discussão de ser o GOAT, né? Porque eu acho que isso é legal. Às vezes a gente tem um melhor do mundo que você fala, esse melhor do mundo não é comparável ao GOAT, que é tal cara. Mas o Marc Marques é um desses. Ele entra num debate de ser o maior de todos os tempos. Valentino. Ali. Então, de maior de todos os tempos. Quantas vezes um GOAT fica 6 anos sem ganhar? Sim. Por qualquer que seja o motivo. Isso você falou, eu nunca tinha me parado para pensar. Parei agora. Enquanto você falava 6 anos, falei, cara, 6 anos. Quantas vezes, sei lá, o Michael Jordan entrou por A ou mais B. No caso do Michael Jordan, ele chegou a se aposentar e voltar. Mas ele levou 1 ano e meio para voltar a ser campeão na volta. Ele já avançou no ano da volta, caiu. No ano seguinte ele foi e já retomou o trono. E a janela foi decisão dele, né? Não foi nenhuma coisa de força maior. Isso. Em nenhum momento falaram da incapacidade dele sobre jogar basquete. A do Marques pela questão física. Ninguém falou que ele desaprendeu. Mas será que ele vai ter condição? Cara, isso me fez até pensar em levantar, assim. Qual dos GOATs? GOATs, eu sei que alguém pode falar, ele não é GOAT, é o Valentino. Não estou falando sobre isso. Ele está no debate. Sim. Quantos deste debate, em qualquer que seja o esporte, um cara fica sem ganhar 6 anos e volta por cima? Eu acho isso muito legal. Assim, muito legal. Por exemplo, talvez o Agassi não seja visto como um GOAT porque tem outros acima dele, mas ele está na prateleira, uma das maiores prateleiras do tênis. Ele foi um cara que teve altos e baixos, a carreira dele é mutante, assim. Eu acho que essas coisas são muito interessantes. Sabe, de repente um cara que ganhou ouro olímpico, fica 2 Olimpíadas sem volta. Me deu vontade de pesquisar, porque eu acho que isso é relevante, assim. É relevante um cara considerado o melhor de todos os tempos passar um hiato de 6 anos. É um hiato gigantesco para um maior de todos os tempos. É tipo o Messi ficar 6 anos sem ganhar a bola de ouro. É isso. No caso, até o Pelé. Porque assim, eu não acho que o Messi esteja na discussão do GOAT. Mas eu entendi. É disso que a gente está falando. O LeBron, eu não acho que tenha discussão com o Michael Jordan. Mas o LeBron teve já um jejum. Mas é um esporte coletivo. Eu acho que essa é uma comparação mais para os
Sabe, os grandes campeões? Se a gente Sim. pegar, sei lá, o Muhammad Ali, pô, quando ele recuperou um cinturão, seja lá se teve, eu não sei, precisaria pesquisar. Eu acho isso muito bonito nesse título do Marks. Você pegar um cara que ficou 6 anos sem ganhar, sendo que todo mundo olhava pra ele como o melhor. Imagina o que foi sofrer sendo o melhor. Diga, Fausto. Pois é, vou ter que dar um spoiler do que a gente vai falar lá na frente. Ontem tivemos um piloto que ganhou um título mundial 10 anos depois, que foi o Romain Febvre da França, que ganhou o campeonato mundial de motocross na categoria principal MXGP, que seria o MotoGP do motocross, na 450. Ele ganhou em 2015 de Yamaha, ganhou ontem de Kawasaki. 10 anos, hein? E não é o melhor de todos os tempos, nem isso está em discussão. Mas só aproveitando o gancho que você levantou, Felipe. Concordo plenamente com tudo que o Felipe falou. Eu acho que quando a gente olha para os números do Marques esse ano, isso dá uma escala ainda maior para essa história. Porque a gente está falando de um cara, olha só, para vocês terem uma ideia, esse é o 3º ano da MotoGP desde a introdução das corridas sprint. O Marques, às 6 etapas do fim do campeonato, ele tem 11 vitórias e 512 pontos. O ano passado, o Pecco, com as mesmas 11 vitórias em grandes prêmios, fez 498 pontos. O Martin foi campeão com 508. Os dois com menos pontos do que o Marques tem às 6 etapas do fim. Em 2023, o primeiro ano das sprints, o Pecco foi campeão com 467 pontos. Então o Marques está fazendo história num nível tão absurdo, mas tão absurdo, que às 6 etapas do fim do campeonato, ele já é o piloto que mais pontuou na história da MotoGP. Em uma temporada. É um negócio absurdo, porque é toda a questão dos acidentes, das fraturas, das operações, tudo envolvendo o caso do Marques, tem que ser falado no plural. E uma volta por cima que não é uma volta por cima que ele tá... é um título, tipo o tricampeonato do Nick Lauda, que é uma coisa que vai, que disputa até o fim. Não, ele não tá dando chance pra absolutamente ninguém. Não tem ninguém que tá chegando nos pés do Marques esse ano. A gente apostava no Marques campeão, mas um domínio a esse ponto, que às 6 corridas do fim, a gente pode falar que a gente está a 5 dias da conquista do heptacampeonato dele, cara, ninguém imaginava isso. Tamanho domínio, 6 etapas de antecedência. Desculpa, o maior fã de Mark Marques. E olha que aqui a gente está admirando o que ele está fazendo, mas eu acho que nem o fã mais fervoroso do Marques apostava um domínio de tal tamanho esse ano. E ainda mais contando com uma queda absurda do Pecco, que é o cara que tá do lado dele, e o crescimento do Alex, que é uma coisa que no ano passado ninguém acreditava também. Realmente, é uma humilhação, vamos colocar desse jeito. Cara. Ele tá impondo uma humilhação aos outros. Porque e quando você chega num esporte de alto nível, um cara capaz, porque a gente não tá falando de um grid repleto de Zé Ruela. Tem um monte de cara bom pra caramba. Aí você vê a excelência do cara. Assim, quando um cara chega num esporte desse nível e ganha assim, e ao mesmo tempo eu acho, eu vou até jogar pro Fausto. Fausto, eu queria jogar pra você. Eu também acho que isso redefine os títulos que ele ganhou lá atrás. Porque por muito tempo falava-se assim, pô, esse cara faz o que faz e poucas vezes ele teve uma moto assim melhor. Quantas vezes ganhou no braço? E a gente não tem como precisar isso. Quando a gente vê ele com a melhor moto fazendo isso, também fica assim do tipo, cara, de fato a gente já viu esse cara ganhar muito sem ter a melhor moto, fazendo a diferença ali no braço, né, Fausto? Eu concordo, acho que o Mark... Tem uma entrevista dele, que até é do Oriol Podimon, que está na página da MotoGP, mas é da turma da Motorsport, uma entrevista de 20 minutos que está disponível no YouTube. Excelente! Ele fala de tudo. Ele fala do braço, ele fala, pô, meu braço, meu braço está no lugar. E ele fala das dúvidas, ele fala da imprevisibilidade das corridas, de que se não tivesse ido bem no ano passado, teria se aposentado, porque não precisa de dinheiro. Então, toda essa trajetória, é uma coisa muito extraordinária, como você falou, Felipe, é pós-Michael Jordan, sabe? É uma coisa incrível o que ele está fazendo, e não sei se ele... Depois, acho que o campeonato termina esse fim de semana, tá? Acho que termina, só se tiver um dilúvio, né? Mas termina esse fim de semana. E aí, as etapas finais, né? Faltando 5 etapas, o que vai acontecer? Pô, se fosse o Agostini ganhava e saía de férias e ia embora, abandonava o campeonato. Mas o Mark não é assim. Se ele fosse assim, basta ouvir a entrevista, você vê que ele não é assim. Ele quer
competir, ele quer vencer. Até que ponto ele vai querer... Ele já vai empatar com o Rossi no fim de semana, né? Até que ponto ele vai querer superar as 14 vitórias, as 13 vitórias de 2014, né? Então, até que ponto ele vai querer superar, encostar nessas marcas? Eu acho que em 2026 ele vai ficar com tudo, e eu acho que ele vai terminar esse ano com tudo também. E o ano, continuando ele dando tudo que tem, não vai deixar de ser interessante, porque temos o Bagnaia, que está muito mais para o Bezzecchi do que para o Alex Marques. Temos o fratricida ali, outro duelo ali entre equipes, não entre irmãos, entre o Gian Antônio e o Franco Morbidelli. Tem o Pedro Acosta, que ainda não venceu, cara, quer vencer de qualquer jeito. Então a gente vai ter uma etapa asiática, especialmente antes de voltar para Portugal e Espanha, que vai ser sabe, lá nos acuda. Apesar do Marques já ser campeão. Acho que ele já vai chegar lá, já vai chegar na Indonésia campeão. Porém, tem a Indonésia, tem a Austrália. Ele vai querer perder na Austrália? Não vai. Vai querer perder na Malásia? Não, provavelmente não. Então, vão ser etapas muito interessantes, mas o campeonato tem dono, e o dono, com muita justiça e com muita determinação, eu diria obsessão, você viu essa entrevista, uma obsessão pela vitória, pelas conquistas, pelos títulos. E tem mais uma coisa muito extraordinária. O irmão vice, a imprevisibilidade. Pode acontecer uma imprevisibilidade completa que o Mark não consiga pontuar. Quem vai ser o favorito? O Alex, que tem 93 pontos de vantagem sobre o Pecco Bagnaia. Então, é um campeonato... a fase áurea era quando tinha os 4 grandes, quando tinha o Stoner. O Mark vencia de Honda, concordo totalmente com o Felipe, quando não era a melhor moto. E o Pedrosa, até a hora que o Mark chegou, desenvolvia a moto. E quando o Mark chegou, falou assim, eu estou vencendo, então eu gostaria de ter a prioridade na escolha, no desenvolvimento da moto. E acabou... Aí só ele andava. Acabou para os outros. Quem conseguiu fazer isso? Tanto na Ducati quanto na Yamaha. Não eram as melhores motos. Não, o título de 2007 foi por causa do pneu, mas o de 2012 foi. Né? Então, são extra-classes que aparecem muito eventualmente. E a gente, em vez de dizer que o campeonato está chato, que vai ser isso, que vai ser aquilo, que vai terminar antes, não tem que aplaudir, admirar, como já aconteceu em outras eras, né? Em outras eras no passado e no passado mais recente. É isso. O Fausto trouxe aí um bom retrospecto, inclusive histórico, do Marques da MotoGP com essa questão do desenvolvimento da Honda, né? Mas a gente tem, neste fim de semana, MotoGP e as categorias suporte. Não temos Moto E, mas na Moto 2 o Diogo Moreira está muito em evidência, vice-líder do campeonato depois da última etapa, né? Ele tem 188 pontos contra 227 do Manu Gonçalves. O Arão Canet está empatado em pontos com o Diogo, mas pelo critério de desempate fica atrás. Promete também essa etapa da Moto 2, hein, Gui? Vamos ver o que o Diogo consegue aprontar aí, porque o retrospecto recente dele contra Manu Gonçalves é de ir tirando pontos aos poucos. Não sei se vai dar tempo, porque o gap aí é razoável já. A gente está falando de uma diferença de 227 para 188, então são 39 pontos de diferença. É bastante, são 6 etapas. O Diogo precisaria pelo menos aí de umas 2 a 3 vitórias, com o Manu não ficando em segundo, talvez até nem no pódio. Mas assim, o Diogo já tá deixando a marca dele, ele é o piloto da Moto2 no momento, ele é o cara que tá chamando a atenção, e para ele tem que continuar fazendo o que ele tá fazendo. Boas performances, boas disputas, deixando a marca dele aí a caminho da MotoGP no ano que vem. Felipe, algum risco pro Diogo neste momento final da temporada? Porque fala-se de uma subida dele para a MotoGP, tem a iminente briga pelo título, não dá para tirar ele, né? Tá em segundo, a gente tá falando disso com todo o destaque que é devido, mas em tese todos os checklists ali estão feitos para ele. Eu acho que o ano dele, vocês vão entender o que eu vou falar, tá ganho no sentido de até aqui a mensagem foi passada, a narrativa tá perfeita, mas tem 6 corridas. É bom não estragar nem a narrativa, nem ter qualquer tipo de problema. Se estragar fisicamente. É isso, eu não acho que o título... Não, eu acho que o título é excelente. Mas eu não acho que perder o título, se ele continuar fazendo o que está fazendo, seja algo que dê um sabor amargo no sentido de, poxa, porque naquela etapa, ou porque naquele momento eu não acho que vai ter essa síndrome do onde eu falhei.
E agora tem 6 corridas. É pouco provável que ele ganhe do Gonzalez nas 6 corridas. Ele precisa tirar uma... Ele precisa daquele fator Bumba Meu Boi, Hail Mary no futebol americano, joga pro alto e reza, como diz o Everaldo Marques, de uma corrida que essa distância de 39 caia, sabe? Pra Bem, 20. caia bem, bum! E aí vira disputa de título. Porque ainda tá no modo meio controlado. Mas num modo controlado que me parece que o Gonzalez não tá assim, pleno, tranquilo. Ele sabe que a pressão, que a bomba tá na mão dele. Então, eu acho que nesse sentido, eu bato nessa tecla faz um tempo, essa é a vantagem para competir contra a desvantagem matemática que o Diogo tem, que é um franco atirador, é uma paz de espírito, é ir para cima. Ele tá naquele momento que toda manchete é meio positiva. Ele, para a última etapa, empatou com o Canet e tem vantagem no desempate. É vice-líder. Entendeu? O Gonzalez é o contrário. Quase toda a notícia o cara tirou 3 pontos, ainda tá 39, tirou 5. Então eu acho que é esse um fator importante dessa disputa. Na última etapa o Diogo foi 4º, Manu Gonçalves 6º, né? Só passar o resultado aqui. Que o Senna Ágios não cedeu a posição. Tem essa história, o Fausto inclusive comentou disso no último podcast. Fausto, o Diogo aí nos holofotes pelo melhor dos motivos. Pois o Diogo é vice-líder do campeonato. O Diogo na Moto2 é o que é o Alex Marques na MotoGP. Então, é uma temporada soberba. Mas o Manu Gonçalves não é o Mark Marques da MotoGP. Não é o Mark Marques, ainda bem. Ainda bem. Mas assim, o Diogo precisa do quê? Do Gonzalez escolher o pneu errado, achar que vai chover e ele não. Ele precisa de um tropeço do Gonzalez, porque se o Gonzalez se ele chegar em segundo, se o Gonzalez chegar em segundo em todas, ele não consegue tirar esses 39 pontos de atraso. Porém, ele está num status de vice-líder do campeonato mundial. No ano passado, o Manuel Gonzalez largou em 14º e venceu no Japão. Tá? O Diogo largou em 6º, chegou em 8º. Não pode ser assim. Se for assim, vai abrir bastante no campeonato. E as corridas começam a ser definidas nos treinamentos, né? Ainda mais na Moto2, né? Que é igual por natureza. Agora, eu acho que o grande mistério do fim de semana, para vocês, ou do momento, que seja hoje, amanhã, depois, sexta, sábado, domingo, indo para é o grande mistério da MotoGP. É a confirmação do Diogo Moreira na MotoGP. Porque ele já não tem mais a vaga na Moto2, ele tem uma sombrinha, tem dos 22, né, que tem fixos lá, tem uma sombrinha, que é dele, né? Então, mas isso tem que ser oficializado. Será na Casa da Honda? Todo dia eu vou na página da HRC para ver se saiu alguma coisa. Não saiu nada. E é o diário oficial. Não saiu nada nem na página oficial do campeonato, nem na página oficial da marca. Então, esse é o grande mistério. Porém, eu acho que o Diogo, terminando esse ano, mantendo esse vice-campeonato, ainda tirando pontos, o que eu quero para a Moto2 é que chegue em Valência para decidir. É o que eu gostaria que fosse para todas as classes, né? E na MotoGP não será. Mas na Moto2, talvez na Moto3 também é pouco provável que aconteça. Mas na Moto2 pode acontecer e diretamente um brasileiro envolvido na briga. Assim como a Moto2 vai chegar em Portugal para a grande final com um brasileiro envolvido na briga pelo título mundial. Aliás, parabéns pelo Eric pela vitória de ontem. Mas, assim, isso é que a gente quer. Acho que o Diogo está fazendo uma temporada formidável e só falta sair no Diário Oficial que ele estará em Goiânia, na categoria principal no ano que vem. Não só em Goiânia, mas na Tailândia, em todos os lugares na temporada que vem. Está fazendo uma temporada muito boa, ele só tem 21 anos. Espero que essa confirmação venha ontem. E não veio, que venha hoje ou amanhã, ou o mais rápido possível. É isso. Vamos aguardar as cenas aí dos próximos capítulos, mas é o que está encaminhado. De qualquer maneira, Fausto mencionou o campeonato da Moto3, né? Neste, o Rueda com uma vantagem bem grande, consideravelmente maior do que a do Manu Gonçalves na Moto2, 295 pontos para o Rueda, Angel Piqueiras 217. Mas, meu caro Guilherme, Fausto mencionou uma conquista da maior importância aí no mundo off-road que a gente deve destacar aqui da maneira devida no podcast. Explique-nos essa história. Vamos lá, né? Porque assim, não tivemos MotoGP nesse último fim de semana, possivelmente vamos coroar o campeão nesse próximo fim de semana, mas outros 3 campeonatos muito importantes do mundo das duas rodas encerraram suas temporadas nesse fim de semana. A gente vai falar de cada um deles
começando com o Mundial de Motocross. MXGP correu em Darwin, na Austrália, uma etapa que foi um pouco caótica, a condição meteorológica forçou, né, o encerramento mais cedo da bateria da MX2 e cancelou a segunda bateria da MXGP, mas, em resumo, vamos aos resultados dos campeões. Na classe principal MXGP, o Lucas Kennen venceu, mas não foi suficiente para reverter o resultado que semana passada a gente já dava como certo. Romain Febvre conseguiu, 10 anos depois, ele volta a ser campeão mundial de motocross. Ele fechou o campeonato com 956 pontos contra 917 do Kennen. E na MX2, uma situação bem similar. O Cade Wolf chega como segundo colocado, vence a etapa, mas também não é suficiente para reverter a situação e o Simon Langenfelder conquista seu primeiro título mundial de motocross. Ele conquista com 928 pontos contra 919 do Cade Wolf. 9 pontos separando campeão e vice-campeão, Fausto Macieira. Pois é, corridas. O motocross esse fim de semana foi inacreditável. Corridas na Austrália e nos Estados Unidos extraordinárias, antológicas. Na Austrália, só teve uma corrida, a corrida 1 da 450, porque caiu um temporal danado, né? Então a segunda corrida... caiu um temporal na hora da segunda corrida da MX2, então não tivemos a segunda corrida da 450. O Romain Febvre tinha uma vantagem grande sobre o Lucas Kennen, chegou numa quarta colocação e garantiu o seu segundo título mundial aos 33 anos. 10 anos depois do primeiro título. Ele foi campeão em 2015, foi campeão em 2025. Pô, isso é uma coisa, como o Felipe disse, muito extraordinária, né? Muito. 10 anos, ele tinha 23 anos quando ganhou o primeiro título, agora aos 33, veterano, experiente, conseguiu o seu segundo título, que é o primeiro título da Kawasaki na categoria principal, desde 1998, com Sébastien Tortelli, também francês, e é o primeiro título da Kawasaki na classe principal como um todo, tradicionalmente falando, porque era 125, 250 e 500. Quando o Tortelli venceu, foi num período que eles tiraram a 500, o que é uma maldade. A 500 2 tempos era incrível, eles tiraram a 500, então só tinha 125 e 250. Então ele venceu na classe máxima, que na época era a 250. Porém, depois a gente teve a 450, né? Foi onde o Febvre já venceu, na 450, que passou a ser... O Carlos Campano, a gente tinha uma categoria Open nesse ato, que foi até, acho que foi 2013 o título do Campano, 2012 ou 2013, que foi o último ano da classe Open, que eu achava que também era muito boa, que era uma classe Open até 650. Então você podia brigar com as 250, com as 450, com uma moto de cilindrada maior, que provavelmente era mais pesada e tudo mais. Mas é bom ter as 3 classes, como a gente tem. Alô, Liberty, não mexa nisso. Como a gente tem no asfalto. Então, foi o primeiro título da Kawasaki na classe máxima mesmo. Né? E foi na classe Premium o segundo título. E parabéns ao Romain Febvre, que tem adversários temíveis, né? Temíveis. Pô, tem o Hernes lá, tetracampeão, o Tim Geiser também, tetra ou pentacampeão, vários pilotos de ponta, né, que poderiam brigar pelo título. O próprio Lucas Kennen, na sua primeira temporada, fez uma super temporada, foi vice, mas na 250 a corrida foi muito doida, porque era uma disputa entre os Husqvarna e KTM, que são marcas do mesmo grupo, porém com equipes diferentes, e é uma rivalidade forte, né? E o De Wolf, que é o Cade Wolf, o holandês da Husqvarna, é o campeão reinante. Liam Everts, filho do Stefan Everts, 10 vezes campeão, neto do Harry Everts, 4 vezes campeão, estava lá fazendo escuderia, fazendo um jogo de equipe para o De Wolf manter o número 1 na moto, enquanto que o Langenfelder tinha ao lado dele o Sascha Kennen, irmão gêmeo do Lucas Kennen, vice-campeão da MotoGP, que é um piloto feroz, tem o Varelli Lata também muito forte. Então, a primeira corrida estava tudo indefinido, e na segunda corrida o De Wolf jogou duro, jogou anti-esportivamente, tentou derrubou 2 vezes o Langenfelder, e na segunda corrida caiu um toró e continuou a mesma tiro, porrada e bomba o tempo todo, e até que depois de duas quedas,
muito aparentemente propositais, ele estava em 13º, o Lagerfeld. Perdi o título. Só que aí, bicho, a moto do The Wolf começou a superaquecer e bichou. Ele teve que empurrar a moto, não conseguiu fazer a moto funcionar, e o Lagerfelder não venceu a prova. Quem venceu foi o Sasha Kennen, que fez o serviço dele, e o Lagerfelder foi campeão mundial. Pô, a Alemanha não ganhava um título mundial desde o Ken Roczen em 2012. Então, foram 2 finais sensacionais na Austrália. A pista não era lá essas coisas, mas as corridas foram inacreditavelmente disputadas, especialmente a segunda corrida da MX2, que consagrou o piloto da Alemanha. Parabéns para o Lagerfelder. Saindo da Austrália, vamos direto para Las Vegas, nos Estados Unidos, porque outro campeonato que chegou ao fim nesse fim de semana foi o AMA Super Motocross, como o Fausto gosta de falar, né? Os playoffs lá nos Estados Unidos. E olha, na 450 SMX, a classe principal, Jet Lawrence levou a etapa e o título com uma performance impressionante, venceu a primeira bateria, foi segundo colocado na segunda, tendo que fazer uma remontada ali no final, campeão. E olha, 166 contra 151 do Hunter Lawrence, o irmão dele, o Eli Tomac, foi o terceiro. E na 250 SMX, aquilo que a gente estava brincando talvez um pouco na semana passada, se confirmou. Joe Shimoda conseguiu uma virada histórica em cima do Hayden Deegan, que teve uma etapa desastrosa nesse fim de semana. O Deegan perdeu a liderança na semana passada e terminou em quarto no campeonato. Shimoda venceu a etapa, o título com 167 pontos. Seth Hammaker foi o vice-campeão. Tom Vialli o terceiro e o Deegan apenas em quarto, Fausto. Outra corrida também incrível, fantástica, extraordinária. Na 450, o Hunter Lawrence era o líder do campeonato. Ele é o irmão mais velho do Jet Lawrence, que está comendo tudo. Esse foi o terceiro ano de Super Motocross, que premia na 450 $1 milhão para o primeiro, mais $100 mil para ganhar a final em Las Vegas. Então, quem venceu, que foi o Jet, ganhou $1 milhão e 100 mil. Porém, o Hunter, na corrida 1, foi muito bem. Ele estava doente, venceu. E o Jet precisava de uma pontuação de segundo na corrida 2 para poder superar o irmão. E foi conseguir isso a 3 minutos do fim, ultrapassando o Eli Tomac, que também andou muito bem, também vendeu caro as posições para os pilotos da Honda, ficou em terceiro no campeonato. Então, foi $1 milhão e 100 mil para o Jet, que depois falou assim, pô, fiquei com uma certa pena do meu irmão, mas o dinheiro está em casa, né? $1 milhão e 100 mil, são quase 7 milhões de reais, né? O Hunter também ganhou $500 mil, que são 3 milhões de reais, mais ou menos, é uma boa grana, e o Tomac ganhou $250 mil. Mas na SX2, né? Não é SX2, na 250, é uma classificação toda diferente, o Deegan chegou com um capacete dourado de campeão. Não está em segundo no campeonato. Chegar a alinhar com o capacete dourado, por exemplo, lá o Febre, o Lagerfelder receberam o capacete dourado depois da bandeirada, né? Ele alinhou com o capacete de campeão. E ele é mais rápido. Não tem dúvida que ele é mais rápido que o Shimoda. E a pista era mistura de motocross e supercross perigosíssima. Voltas em torno de 1 minuto e meio, quando no motocross, às vezes, as voltas são abaixo de 50 segundos. Era uma pista que tinha uns trechos de altíssima velocidade, onde o Deegan vinha tirando a mão, metendo a mão, passando todo mundo, não largou bem. Aí, na primeira bateria, ele deu uma trombada e o Shimoda lá na frente. Ele deu uma trombada no Ryder de Francesco, bateu na cabeça do cara. Bateu na cabeça, vou mandar a imagem para vocês. Bateu na cabeça do cara e aí não conseguiu vencer. E precisava vencer a segunda corrida com o Shimoda em quarto para ele ser campeão. Aí, bicho, ele já saiu na largada, bum, no Shimoda, não derrubou. E tentou pelo menos mais umas 3 vezes. Mas teve uma linda que ele veio em cima, assim, que já teve aquele rolo com o Levi Kitchen também, o pessoal agora chama de Kamikaze Kitchen, né? Com ele, que já tinha derrubado ele falou, então eu vou dar também. Só que, pô, o cara era de outra marca, né? Não tinha nada a ver com ele. E tava na briga pelo Mundial, o Kitchen também estava, não, o Kitchen não, era outro piloto da Kawasaki, o Seth Hammaker. Aí ele foi, ele deu uma que ele veio direto aqui assim, e parecia o Rick Carmack e o Jeremy McGrath, que o
O Shimoda segurou e saiu pela linha de dentro e ele bateu no relevé sozinho. Ele foi para derrubar, bateu sozinho. Aí na terceira que ele foi para derrubar, derrubou. Mas aí caiu também e quebrou a clavícula. Pô, quebrou a clavícula. E de clavícula quebrada, ele chegou em 10º. De clavícula quebrada. Ou seja, e ainda teve um acidente forte com o Shane Sexton na 450. Então, dos 3 pilotos escolhidos para o Motocross das Nações, que daqui a 2 semanas, 2 aparentemente estão fora. O Digan acho que está fora totalmente. E o Sexton ainda vai ser avaliado. Teve o De Francesco também com problemas. Então foi uma corrida tremendamente acidentada, como foi, sim, e acabou sendo punido. O Digan acabou sendo punido, perdeu 5 pontos no final do campeonato, e aí recuou, como o Guilherme disse, recuou mais posições na classificação final, mas foram corridas que talvez pela esportividade foram excessivas, mas para quem estava assistindo foi um negócio inacreditável. Então, o Joe Shimoda foi o primeiro título de um japonês nos Estados Unidos. Teve uma hora, cara, que a torcida estava virando para o japonês, porque o negócio estava pum, só não tinha companheiro envolvido, né? Mas foi pauleira, e agora o Shimoda ganhou $500 mil, né? O Seth Hammaker ganhou $250 mil e o Diga ganhou 150. Mas o Diga já tinha ganho 1 milhão, porque ele ganhou no ano passado e ganhou no ano retrasado, né? Então, 500 não, 600, né? Que ainda teve 100 mil dessa final. Então, foi um campeonato super opulento, como o Mundial de Clube, né? Cada etapa, como nossos futebols aqui, nesses campeonatos internacionais, você vai ganhando prêmios muito bons conforme você avança. Foram corridas absolutamente extraordinárias as que tivemos no sábado nos Estados Unidos e no domingo na Austrália. Que venham outras corridas assim, com um pouco menos de agressividade, porque a agressividade excessiva pode machucar, inclusive o agressor, né, como machucou no caso do Diga. A gente tá chegando nessa reta final da temporada do off-road, mas calma, para você que gosta de competições off-road, o ano ainda não acabou. A gente vai ter agora, 5 de outubro, o Motocross das Nações, Crawfordsville, nos Estados Unidos, e depois temos o Mundial Fim de Supercross ainda, 5 etapas, Malásia, Argentina, Canadá, Austrália, África do Sul, começando daqui a pouquinho, 18 de outubro, lá em Kuala Lumpur, na Malásia, com Enzo Lopes, o piloto brasileiro, já confirmado pela Rickware Racing, na classe SX2, Carlos. Vai ser interessante observar tudo isso. Agora, o falso comentário dele sobre MXGP, falando da questão das classes e tudo mais, passou um recado aí para Liberty Media. Acho importante a gente abordar esse ponto, porque tem surgido aí relatos que a Liberty Media está instruindo as emissoras a chamar os campeões de MotoGP, pegando o gancho do caso do Marques, né, de apenas heptacampeão mundial de MotoGP, que é o que ele será, né? Aqui queimei a largada, mas acho que tá tranquilo. E aí, apagando a história, digamos, das classes suporte. O Marques venceu nas classes suporte, então é uma instrução nova aí que fala-se que estão dando. E assim, tem muitos pilotos, especialmente antigamente, que tinham uma carreira muito grande nas categorias que a gente coloca não eram nem suporte, né? Cilindradas menores, que chamar de suporte pode até parecer errado. Mas acesso, né? Acho que exatamente. Acesso é um bom essa é uma questão importante aí, porque a Liberty Media está se metendo num vespeiro delicado. Muito, assim, e desnecessário. Para que desvalorizar o passado? Para quê? Né? Por exemplo, o pior exemplo desses todos, para mim, é o do Ângelo Nieto, que vai perder todos os seus 12 mais 1 títulos. Né? O Agostini perde 7 títulos. Né? Porra. O Valentino perde 2, o Marques perde 2, o John Surtees perde 3. Porra, não é possível. Para quê? Para que isso? Ele vai. Então da Fórmula 1 também não vai contar. Porra. Então, são umas coisas, a meu ver, que são aberrações que não precisariam acontecer e que desmerecem toda uma história. Sabe? Eu temo muito pelo futuro da Moto 3 e da Moto 2, de onde vieram, entre outros, Marques e Rossi. Então, dividir, parece que vai ficar parecido com o Mundial de Superbike, que tem corrida esse fim de semana, que vai ter as etapas da 300 que vai correr esse fim de semana, assim como a Copa R3 não corre fora da Europa, alternam com o Mundial Feminino. Então, todas essas novidades, eu acho que muitas delas são bem-vindas. A corrida sprint eu tive que dar o braço a torcer igual do Mark Marques,
dar o braço a torcer, porque foi uma novidade que movimentou. A gente está tendo recorde de público em todas as corridas, né? Desde 23, a audiência subindo nas pistas, subindo na TV. Então, tem boas coisas. Mas, por exemplo, a troca da Moto E pela Harley. Isso vai ser bom, mas vai ser insólito. Uma já era insólita, vai continuar insólita, vai continuar exótica. Mas tá bom. Mas não considerar os títulos das classes de acesso, eu não sei o que o Felipe pensa em relação à Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, mas na moto, todos os campeonatos começaram tendo 125, tiveram a 50, depois a 80, a 350, onde o nosso Adu Celso foi o primeiro brasileiro a vencer um GP. Então, toda essa história é relegada a um segundo plano, a um terceiro plano, sabe? E para quê? Eu sou absolutamente contra. Porque era a regra do jogo, tá tudo assim, faz tempo, faz parte dos anais, faz parte do que a gente entende do esporte. E você agora meter uma canetada para mudar algo que tem 10, 15, 20, o trabalho dos outros. É muito fácil você pegar uma caneta e mexer com o trabalho dos outros, né? Assim, eu acho lamentável. Eu poderia entrar no debate, o seguinte debate, que é o seguinte: vamos supor que eles façam uma pesquisa que na construção de um novo público que eles provavelmente vão querer atingir, ficar nesse... Tem 9 títulos mundiais, 7 daqui, 2 daqui. Confunde. Vamos facilitar a linguagem e discriminar, assim, do tipo... Ok, Mark Marques é heptacampeão de MotoGP. Ele ganhou 7 na MotoGP. Só deixar mais claro isso. Eu entendo um debate para facilitar a terminologia. Porque, de fato, primeiro que eu acho que não dá para comparar. Moto 2, Moto 3, assim como antes, quando eram utilizados os termos de cilindrada, com Fórmula 3, Fórmula 2, não é a mesma coisa. Nunca foi. Na Fórmula 1 nunca foi. Então, se na Fórmula 1 nunca foi, na moto foi, não vamos colocar no mesmo balaio. Nunca foi. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Agora, eu entendo também que se você traz que o fulano de tal tem 2 títulos mundiais, mas nenhum é da MotoGP, e que algum tem um na MotoGP, mas que não tem um anterior, fica confuso, como facilitar a comunicação, eu entendo. Eu acho que quanto mais se facilita a comunicação, ok. Daí a arriscar, e eu acho que isso, além de interferir no passado, vai interferir no futuro, que é assim, se você deixa muito claro, que já é claro para o público que a MotoGP é maior. Você não precisa desenhar para ninguém, a MotoGP é maior, legal. Só que se você deixa tão distante, você transforma a Moto 2 e Moto 3 em uma coisa tão menor que interfere no fim de semana de quem vai lá acompanhar e gosta. Entendeu? Quem vai lá ver corrida de Moto 3 pira, quem vai ver de Moto 2 pira, porque tem importância. Você vira, gente, é o seguinte, o MotoGP é maior. Só que ao invés de enaltecer a MotoGP, você tá dando uma... Desculpa o termo, você tá cagando na cabeça dos outros. E é isso, no médio e longo prazo, você tá fazendo com quem acompanha essas duas coisas e fala, gente, não é tão importante, tá? Não é mais tão importante. Então eu acho um erro simplificar essa terminologia. Eu até entendo para o novo público. Então, do tipo assim, o Mark Marques ganhou um heptacampeonato, ele é heptacampeão de MotoGP. Só que não é heptacampeão mundial. Aí você faz ali, além disso, é como se fosse... Porque senão, daqui a pouco, no boxe tem muito cinturão. No boxe tem o cinturão da Federação Internacional Mundial, do Conselho Mundial. Vamos sintetizar? Faz um só. Porra, meu, se o cara quer gostar do esporte, ele minimamente... O Alonso fez uma frase, desculpa misturar com Fórmula 1, o Fausto e fã, vocês vão entender. Um dos caras que controla, tá na Liberty, o Domenicali, sugeriu que a corrida tem que ser mais curta, porque o público novo não vê nada de muito tempo. E eu tenho 2 filhos pequenos, tá? Eu tenho 2 filhos pequenos, então eu me sinto bem pra falar sobre isso. Eu não quero que a corrida seja curta, para os meus filhos verem Fórmula 1, eles têm que aprender que é assim que funciona. Porque senão daqui a pouco, nossa, Poderoso Chefão, a gente tá falando isso, super filme, tem 3 horas, vamos fazer filminho de meia hora, porque as pessoas estão ficando burras. E aí o Alonso falou, não, peraí, um jogo de futebol tem 90 minutos, ninguém tá discutindo se o futebol tem que ter 90 minutos, 60 minutos. Cara, meu filho de 7 anos gosta de esporte, ele assistiu o João Fonseca no US Open sem eu estar em casa, minha mulher mandou foto, porque ele gosta. O cara que não gosta não vê. É assim, cara. Então, desculpa a gente tá tentando normalizar um emburrecimento para trazer um monte de Homer Simpson
Que não pode, cara. Desculpa me alongar, eu até saí do tema da Fórmula 1, da MotoGP. Eu acho que vale simplificar? Vale. Mas quem gosta desse esporte sabe o que ele significa. Então se você tiver que esmiuçar muito pra trazer gente nova, talvez seja gente nova que não vale a pena. Ou que vai ter gente nova que vai gostar do enfrentamento dos pilotos sem querer entender se ganhou 7 MotoGP, 2... Porque ele vai estar vendo o negócio, vai estar gostando. E beleza. Eu fui na NASCAR. Eu não sou fã de NASCAR, mas o evento é legal e não me interessa se um cara ganhou 12 vezes. O evento é legal, eu me diverti, tá tudo certo. Então tem gente que quer aprofundar, tem gente que não quer. Desculpa ter me alongado, mas eu acho que riscar isso é um insulto. É um insulto pra quem... Esses caras se colocaram em risco. O cara foi campeão e ele desafiou a morte. Aí vem um mané e fala assim, acho que não vale mais. Tira, quanto ele tinha 12, vai pra 5. Ah, cara, na boa, desculpa ter me alongado. Não, foi perfeito. Falso, você levantou a mão, quer arrematar aí, manda bola. Não, só rapidinho para passar para o Guilherme também dar a opinião dele. Foi feita uma enquete de mais de 20 perguntas, eram 20 ou 25, não lembro bem. Lembro que respondi todas, não tinha nenhuma questão sobre sprint, não tinha nenhuma questão sobre término de aquecimento das classes de acesso, e isso acabou acontecendo. Então, coisas assim que são precedidas pela enquete, a enquete já é tendenciosa, porque não foi nada disso que aconteceu na enquete. E já tem essa distinção. São 9 títulos para o Valentino, 7 na MotoGP, são 8 títulos para o Marques, 6 na MotoGP. Então, isso significa... E o cara que não quer entender, não entende, não atinge, mas você desvalorizar o que são 77 anos de história, você tirar os 7 títulos você tirar os 7 títulos do Agostini, agora, o que vai acontecer? O Marques já vai passar o Rossi. Porra, já vai passar o Rossi, não vai empatar, vai passar, porque o Rossi tem 9, né, e 7 na MotoGP, ele tem 8, 6 na MotoGP, vai empatar com o Rossi e vai ficar... Não vai passar, vai empatar e vai ficar a 1 título do Agostini, sendo que ninguém nega que o Agostini tem 15 títulos mundiais, que, porra, deu um tremendo trabalho para ele vencer. Então, é desmerecer uma história que tem quase um século. É desmerecer toda a trajetória. E quem não quer entender, não vai entender tendo essa divergência ou não. E só sobre o tamanho das corridas. Se tirar a Moto3 e a Moto2, vai fazer o que com a MotoGP? Vai botar 2 horas de MotoGP? Porque o espetáculo a MotoGP dura 1 hora. Né? As corridas vão subindo o número de voltas conforme a cilindrada. É um pacote. E é um pacote que tá bom, tem a sprint, pode fazer mais alguma coisa de diferente, mas não dá para fugir muito, porque aí você distorce as raízes e aí o resultado já vai ser não tão importante porque você perdeu toda a trajetória. Minha opinião de terceira idade, mas é a minha opinião. E tem um detalhe que eu acho, o público também tem que ter a sua opinião sobre o que ele acha. Por exemplo, aqui nós mesmos. O Agostini é inegável o que ele fez. Agora, se alguém me perguntar, eu acho o Valentino Rossi maior, independentemente de não ter ganhado 15 títulos mundiais e o outro 9. E eu posso, daqui a pouco, vamos supor que essa combinação matemática não vai existir, mas vamos supor que no enfrentamento Marques e Rossi, no meu juízo, fosse 1 título a mais da MotoGP do Marques quando ele encerrasse a carreira e um empate global. Eu acho que a MotoGP tem mais peso. Eu, Felipe, acho. Só que isso é o Felipe, e sem querer que... O Fausto pode falar, cara, eu acho que a Moto2 é mais difícil, por exemplo. E cada um tem a sua opinião também. A gente não precisa dar tudo tão pronto, tão mastigado, apaga tudo, aí fica tudo pra todo mundo, enlatadinho. Cada um pensa também o que quiser. Então eu realmente acho um debate vazio. Assim. Eu entendo ter uma conversa. Gente, vamos fazer o seguinte, na transmissão... Vamos colocar, durante as transmissões, heptacampeão de MotoGP, durante a transmissão da MotoGP, só para facilitar. Aí você fala, eu acho errado. O outro fala, eu acho certo. Aí eu repito, eu entendo o debate. Para facilitar, para coisa de nomenclatura e tudo mais. Agora você virar e falar assim, não, eu vou tirar, não conta mais. Isso é uma bobagem. Desculpa aí, Gui. Não, eu tô com os dois, eu vou só arrematar bem rapidinho. Pra mim é um debate idiota, porque mostra que a Liberty Media não tem o conhecimento sobre o produto que ela acabou de comprar. Ponto. Ela não entende ainda que isso é uma coisa... O Mundial de MotoGP, de moto velocidade, ele é mais velho do que a Fórmula 1 por 1 ano, mas é mais velho. E desde o início foi tratado desse jeito. Ponto. Acabou. Essa coisa de querer mudar a cultura... Gente, não existe isso. Não existe. Os pontos levantados aqui por ambos...
eu me sinto muito bem contemplado. Então, voltando aqui agora, vamos trazer o último título que foi decidido nesse fim de semana, que eu quero ouvir também a opinião do Fausto. A gente teve o final do Mundial de Endurance de motos, né? O EWC, o Endurance World Championship da FIM, e tivemos um título da Yamaha, a equipe oficial Yamalube Art, do Marvin Fritz, Karel Hennica e o Jason Halloran foram campeões numa prova extremamente doida, muitos acidentes, incidentes, e uma disputa tripla que durou até os últimos minutos, sendo campeões por apenas um ponto contra a equipe oficial da BMW e a equipe Yoshimura Motul. Fausto, o que foi essa prova em Paul Ricard no fim de semana? Foi inacreditável, uma doideira total. 88ª, olha a tradição, 88ª edição do Boldor lá em Paul Ricard. E a Yamaha brigava pelo título com a Suzuki e com a BMW. A Yamaha estava bem, mas eles tiveram um problema na carenagem, perderam 3 voltas para resolver o problema. O Halloran nunca tinha andado na pista, uma pista difícil, né, bicho? A pista de Paul Ricard é difícil. Então, a BMW tinha a Suzuki estava na frente, a BMW com a segunda colocação ganharia o título mundial. Porém, a BMW bichou a 29 minutos das 24 horas. Das 24, bichou a menos de meia hora das 24 horas. Então, aí a Yamaha ganhou o título por um ponto. Eu anotei, cara, foram umas voltas inacreditáveis. Foi o Karel Hennica, o Marvin Fritz e o Jason Halloran. Eles deram 700 voltas, deixa eu ver aqui, 725 voltas. Eles deram 725 voltas na pista. E essa foi a 4ª etapa de um campeonato que começa nas 24 horas de Le Mans, que antigamente era Boldor, agora Boldor. Agora não. Ao longo da trajetória, Boldor mudou de lugar. Depois passaram pelas 8 horas de Suzuka, tiveram a 3ª etapa em Spa, né? E essa foi a 4ª etapa. E a Yamaha, a BMW nunca tinha conquistado um título e iria conquistar, não conquistou por um problema técnico. Acontece, a Yamaha estava lá para capitalizar, herdou a 2ª colocação e foi campeã por um ponto. Parabéns à equipe Yamaha Áustria, Yart, né? Yamaha Áustria Racing Team, chefiada pelo Nicolo Canepa, que até pouco tempo era um do trio, e foi difícil para eles também, porque tinha um piloto que não estava passando bem, os dois tiveram que se revezar. Quem teve uma gastroenterite, eu acho que foi o australiano, teve uma gastroenterite, e os outros dois tiveram, a exemplo do que fez o Zarco nas 8 horas de Suzuka, pilotar muito mais tempo, e a Yamaha foi brindada com esse título, e ela não vencia há muito tempo. Então, foi um desfecho, isso que eu estou falando, foram 3 decisões de títulos em nível, 2 em nível mundial e 1 em nível nacional, mas o AMA é considerado mais difícil do que o próprio mundial. Então foram 3 finais emocionantes, decididas na bandeirada. Esse é o esporte que a gente quer ver. Se a Liberty quer fazer uma coisa boa para o esporte, a meu ver, meu ponto de vista, né, devia fazer o que fazem os holandeses. Os holandeses falam assim: menor de até 14 anos, acompanhado por um maior, não paga. Não paga ingresso. Não paga na sexta, não paga no sábado, não paga no domingo. E é uma manobra que tem que ter feito para fazer, especialmente para o organizador local. Vai pagar uma taxa maior para sediar um evento, mas é uma coisa que vai renovar o público com muito menos firulinha desnecessária do que você tentar mexer no regulamento, tentar mexer no passado, tentar mexer. Não, ele quer renovar o público. Até 14 anos não paga, mas vai com alguém, não pode ir sozinho. Com alguém. Isso já seria uma mudança radical. E para quem está sediando um evento com 200 países transmitindo, a audiência ter mais ou menos público, e vai ter mais, que vai ter que ir com o responsável, vai lotar, e seria uma coisa boa e facílima de fazer a curto prazo, valendo inclusive para Goiânia. Fica a dica aí. Gostei dessa sugestão do Fausto. Mas olha, hoje passamos off-road, endurance, MotoGP, Superbike. Não foi uma edição sprint. Não foi uma edição sprint. Tinha cara disso. Um GP completo. GP completo. Porque o podcast é assim. É isso. Felipe, queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, foi muito legal. Olha, a gente passou aqui por temas importantes. Não só interessantes, mas importantes, porque essa questão histórica eu acho que tem que ser avaliada com o devido peso. Gui, muito obrigado também. Valeu, a gente se vê semana que vem. Digo com quase 100% de certeza, comentando o hepta do Marques na MotoGP. Fausto, e aí?
Marques campeão já na próxima edição? Valeu, Fausto. Muito provavelmente, né? E eu só queria, aproveitando o que você falou agora no final, Carlos, respeito é bom e todo mundo gosta, em todos os níveis. Pessoa física, pessoa jurídica, pedestre ou piloto ou motociclista. Todos gostam de ser tratados com respeito. Então, vamos ver que surpresas nos trará o fim de semana da Superbike em Aragão e da MotoGP em Moteg. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar de tudo isso na segunda-feira aqui com vagar, com profundidade e com bom humor. Valeu, rapaziada. Aquele abraço, boa semana. Acelera, Brasil! É isso, minha gente. Vou deixar aqui na descrição desse episódio também o link para a entrevista do Marc Marques ao Oriol Puigdemont mencionada aqui. Vale a pena conferir. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.